Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. Bet7k sacudiu o mundo do futebol com uma oferta bilionária ao SAF do Galo. Dezenas de jornalistas, analistas e torcedores ficaram boquiabertos ao tomarem conhecimento do montante apresentado, um valor que ressoa como um divisor de águas na história do Clube Atlético Mineiro. Mas o que está por trás desse lance que pode transformar o futuro do clube? Porque, em pleno ano de 2025, quando o Galo navega com Cuca à frente, esse negócio desperta tanta curiosidade e promete sacudir a estrutura do futebol brasileiro. A história começa com o cenário atual do Galo. Vice-campeão sólido do Campeonato Mineiro, o clube vive sob o reinado de Cuca, técnico que devolveu moral e ambição ao time. No Brasileirão 2025, o Atlético Mineiro ocupa a 7ª posição, com 20 pontos em 12 jogos, desempenho que o mantém na zona de classificação da Libertadores, mas bem distante da briga direta pelo título. Esse equilíbrio entre solidez e frustração explica o momento de vulnerabilidade em que uma proposta bilionária surge como uma oportunidade tentadora ou, para alguns, uma ameaça ao DNA do clube. Bet7k, empresa com atuação crescente no mercado de apostas, fez chegar ao SAF do Atlético uma proposta surpreendente, a injeção de capital estimada em R$ 1,5 bilhão para aquisição de participação majoritária. O valor, segundo fontes ouvidas por dentro da operação, daria ao clube recursos para pagar dívidas, expandir a Arena MRV, investir no CT e garantir reforços de peso para a Cuca ter à disposição. A proposta acendeu o debate. É valor suficiente para mudar o patamar do Galo ou risco travestido de solução financeira? Torcedores ficaram divididos. Para uma parcela, o dinheiro chegaria como um maná que asseguraria a permanência de estrelas como Hulk, artilheiro do Mineiro com 7 gols, e Rony, até o momento principal goleador no Brasileirão, com 3 gols. Para outros, a entrada de um investidor com grande controle sinalizaria a perda de autonomia e da cultura que há décadas constrói a identidade alvinegra. O momento da negociação é estratégico. Na pausa para o Mundial de Clubes, em julho, nos Estados Unidos, o Galo respira em 7º lugar, próximo à briga pelo G6. Cuca, dentro de campo, já traça planos para a retomada, mas nos bastidores surge a inquietação sobre o futuro sob nova direção acionária. Exatamente o tipo de tensão que une drama, ambição e sensações encontradas em novelas e séries de sucesso. O valor da oferta se justifica também pela performance recente. O Galo conquistou o pentacampeonato mineiro em março, reafirmando a força local sob a batuta de Cuca. Mas na Copa do Brasil, a eliminação precoce nas oitavas de final, e na Sul-Americana, a queda nos playoffs, deixaram evidente a necessidade de maior fôlego e profundidade no elenco. A proposta da Bet7k surge então como ponte entre a conquista local e a ambição continental e nacional. Profissionais do mercado avaliam que, com esse aporte, o Atlético teria fôlego financeiro para contratar zagueiros, meio-campistas e um atacante de grande calibre, reforços com perfil para competir com os gigantes do eixo. O histórico de Cuca e sua capacidade em extrair o melhor dos jogadores amplificam a expectativa. Mas questiona-se, o treinador estaria de acordo com a mudança estrutural? E até que ponto um aporte estrábico e no estilo SAF, com participação estrangeira ou corporativa, modula as decisões do clube? A reportagem falou com conselheiros e fontes internas. A maioria reforça que Bet7k estabeleceu cláusulas duras, direito a indicar diretoria, influência sobre contratações e participação nos lucros. Para a ala que defende a abertura de capital, é um passo natural para a profissionalização. Para os conservadores, porém, é um risco ao legado genuíno do Galo. Em ambos os grupos, o nome de Cuca é evocado como fator de equilíbrio, confiável, vitorioso e com profundidade de clube. Além disso, há quem diga que a oferta já contempla cláusulas de saída futura. Bet7k poderia revender a participação a outro fundo após alguns anos, potencializando lucros, o que faria parte de uma estratégia global de investimentos em futebol. Mas essa característica traz temor. E se depois de acelerar o Galo, a Bet7k se retirar, deixando um vazio de gestão e comprometimento? O impacto na torcida é imediato e visceral. Em grupos de WhatsApp e redes sociais, o tema domina as discussões, uns clamam por transparência,
outros levantam preocupações sobre interferência externa. No Mineirão e na Arena MRV, versões diferentes ganham força a cada conversa de bar. A ambição de títulos nacionais e até continentais esbarra na vontade de preservar a alma genuína do Atlético, algo tão valorizado quanto taças. No campo, Cuca mantém o foco. Internamente, ele tem repetido à comissão que precisamos estar prontos tanto para seguir com segurança como para a recepção de novidades. Em campo, são 11 contra 11, mas fora dele, o clube precisa estar blindado. Essa fala ecoa como mantra em reuniões diárias no CT, independência tática, mas atentos às movimentações financeiras. Enquanto isso, Bet7k busca se posicionar como parceira, não sobreposta. Segundo executivos envolvidos, a intenção é elevar o Galo ao status dos grandes clubes nacionais, com sustentabilidade. Projeta-se novo departamento de análise de desempenho, destaque em marketing global e atuação firme no mercado digital. A empresa vislumbra retorno de imagem e capital, num ciclo virtuoso. Mas nada disso está decidido. O SAF conduz reuniões com o grupo de conselheiros independentes e até avalia uma assembleia entre sócios que, apesar do formato SAF, ainda preservam voz consultiva. O jogo é de paciência, Bet7k pressiona com prazos, mas a diretoria sabe que erro aqui pode custar anos de tradição. Nos bastidores, circula também a informação de que outros investidores estrangeiros monitoram a transação. Se Bet7k bater o martelo, pode abrir espaço para a entrada de novos grupos com diferentes interesses, o que ampliaria o impacto sobre a governança do clube. A narrativa se fecha, por enquanto, numa encruzilhada histórica. O Atlético está diante de uma bifurcação entre segurança financeira e autonomia institucional. No centro desse furacão está Cuca, figura respeitada que, mesmo sem participação formal na negociação, tem influência decisiva por meio de sua relação com jogadores, comissão e conselheiros mais jovens. Enquanto isso, a torcida aguarda cenas dos próximos capítulos. Será que o Galo voará mais alto com Bet7k? Ou terá que enfrentar turbulência emocional e institucional? A resposta pode vir ainda em julho, quando acabar a pausa do calendário e as pendências forem definidas. Independentemente do desfecho, esta oferta bilionária ficará marcada como um dos momentos mais decisivos da trajetória recente do clube. Na continuidade dos bastidores quentes da cidade do Galo, o clima de apreensão e expectativa toma conta não só da diretoria e comissão técnica, mas também do elenco. Jogadores experientes como Hulk, Mariano e Everson vêm sendo consultados informalmente sobre a possibilidade da SAF ser parcialmente adquirida pela Bet7k. A diretoria acredita que ouvir os líderes do elenco é uma forma de evitar rupturas internas ou crises de confiança, especialmente em um momento no qual a sintonia dentro do vestiário é considerada um dos pilares da recuperação do time no campeonato. Cuca, ciente do turbilhão extracampo, tem se mostrado cauteloso nas entrevistas. Em conversas reservadas, afirma que aceitará qualquer decisão que fortaleça o clube, desde que preserve os valores que o tornam único no cenário nacional. Essa postura ponderada tem ajudado a manter o ambiente sob controle, mesmo com a especulação desenfreada por parte da imprensa e o bombardeio de informações, muitas vezes desencontradas, que circulam entre conselheiros e torcedores. No Campeonato Brasileiro, o Galo soma até agora 20 pontos em 12 jogos, com campanha consistente em casa, mas ainda irregular fora de Belo Horizonte. A sétima posição na tabela, embora confortável, não condiz com o elenco robusto e a folha salarial de um dos maiores clubes do país. Por isso, a diretoria entende que um aporte bilionário pode ser a chave para equilibrar contas, reforçar setores carentes do time e recolocar o clube na disputa direta pelo topo da tabela. Além disso, o planejamento esportivo do clube para o segundo semestre passa obrigatoriamente por decisões imediatas. Cuca já entregou à diretoria uma lista de posições carentes: zagueiro canhoto, volante com saída de bola refinada e um atacante de velocidade pelas pontas. Segundo pessoas próximas ao treinador, esses reforços são considerados essenciais para encorpar o elenco, especialmente pensando em um retorno mais intenso e na eventual disputa por vaga direta na Libertadores de 2026. Nos corredores da Arena MRV, há quem defenda que o timing da proposta da Bet7k não é por acaso.
Com a janela de transferências internacionais prestes a ser reaberta e clubes rivais se movimentando, a empresa de apostas busca posicionar-se como protagonista na modernização do futebol nacional. Eles querem não apenas investir no Galo, mas ser vitrine de um novo modelo de gestão esportiva, com base em dados, engajamento digital e governança corporativa, algo ainda incipiente na maioria dos clubes brasileiros. Por outro lado, membros da velha guarda do clube estão desconfiados. Eles argumentam que, ao aceitar a proposta nos moldes atuais, o Atlético pode abrir mão de decisões fundamentais sobre o futuro da instituição. Em especial, a possibilidade de a empresa passar a controlar o marketing, a comunicação e até o futebol de base tem sido vista com reservas. O receio maior está na descaracterização de um clube que sempre cultivou forte identificação com suas raízes, sua torcida e sua história. Na esfera política, o movimento também causou agitação. O prefeito de Belo Horizonte, vereadores e deputados estaduais começaram a se posicionar, ainda que informalmente, sobre o impacto da entrada de capital privado internacional em um dos principais patrimônios esportivos de Minas Gerais. Há até quem defenda que o tema seja discutido em audiência pública, com a presença de representantes do clube, da empresa e da torcida. O objetivo seria garantir transparência e preservar a função social e cultural do Galo para o Estado. Entre os torcedores, as reações seguem divididas. Nas arquibancadas, nas redes sociais e nos programas esportivos locais, há quem veja a Bet7k como uma salvação. Com esse dinheiro, podemos virar um novo Palmeiras ou Flamengo, disse um torcedor ao ser abordado na porta do CT. Mas há também quem desconfie das intenções. Será que vamos virar um clube sem alma, só com números e acionistas no comando? Questiona outro, visivelmente preocupado com a perda de identidade. Enquanto isso, o futebol não para. O próximo confronto do Galo será em casa, contra o líder do campeonato. Uma vitória pode recolocar o time na briga pelo G4 e acalmar os ânimos em um momento de turbulência nos bastidores. Cuca já pediu foco total no jogo, e o grupo parece comprometido. Porém, a sombra do negócio com a Bet7k paira sobre todos os setores do clube, como uma neblina densa que impede a visão clara do que vem pela frente. O presidente da SAF, em pronunciamento reservado, sinalizou que a proposta será analisada com cautela e responsabilidade. Não vamos aceitar nada que não respeite os princípios e a história do Galo, garantiu. No entanto, admitiu que os valores são tentadores e que a realidade financeira do clube exige soluções audaciosas. Essa declaração, ainda que diplomática, deixou claro que a negociação está mais viva do que nunca. A expectativa é de que uma definição ocorra nas próximas semanas. O contrato, caso assinado, incluiria cláusulas de performance esportiva, metas de engajamento e retorno de investimento em até 5 anos. Além disso, a empresa teria direito de nomear executivos para áreas estratégicas e poderia até rebatizar setores da Arena MRV, como camarotes e arquibancadas, com a sua marca. Por fim, o torcedor atleticano vive um misto de ansiedade, euforia e medo. Um sentimento que acompanha qualquer grande virada de página. O que está em jogo não é apenas um contrato. É o futuro de um clube centenário, de uma paixão que atravessa gerações e de uma camisa que carrega em si o peso da tradição e o sonho de conquistas ainda maiores. Com Bet7k ou não, o Galo está diante de uma encruzilhada, e toda a nação alvinegra aguarda, com o coração acelerado, os próximos passos dessa história. E se você está curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like. Isso fortalece demais o canal. A cada dia que passa, o relógio parece acelerar em Belo Horizonte. A diretoria do Atlético Mineiro corre contra o tempo para tomar uma decisão que pode redefinir o destino do clube nas próximas décadas. A proposta bilionária da Bet7k continua sendo dissecada ponto a ponto por advogados, analistas financeiros e membros da alta cúpula do SAF. Há cláusulas de confidencialidade, metas de curto e longo prazo e até exigências sobre o tipo de governança que a empresa deseja implementar. O Galo, que há mais de um século é símbolo de paixão e resistência, agora está diante de um dilema profundo: manter o controle e arriscar a estagnação ou abrir mão de parte da autonomia para voar mais alto. Do lado da Bet7k, a confiança é total.
Executivos da empresa já se reúnem com agências de marketing para projetar campanhas agressivas, reformulações no engajamento digital do clube e estratégias que posicionem o Galo como uma marca global. Um projeto que vai além do futebol, envolve a construção de uma identidade moderna, competitiva e integrada às tendências de consumo esportivo do século XXI. Segundo apurações, a ideia é transformar o Atlético em uma referência sul-americana no uso de tecnologia, dados e inovação para gerir elenco, treinos e negociações. Dentro da SAF, a pressão cresce. Parte dos conselheiros acredita que não há mais tempo para hesitação. Apontam que clubes rivais já se organizaram com investimentos internacionais. Casos recentes como o Bahia com o Grupo City e o Botafogo com o John Textor são citados como exemplos de sucesso em meio à nova ordem do futebol mundial. Para esse grupo, recusar a proposta da Bet7K poderia significar perder o bonde da história e limitar o Galo a um patamar abaixo de seu verdadeiro potencial. No entanto, há quem defenda uma terceira via, aceitar o investimento, mas limitar o percentual de controle da empresa, criando uma estrutura de salvaguardas que mantenha a essência atleticana viva e pulsante. Essa ala quer garantir que decisões fundamentais, como escudo, cores, hino e até modelo de gestão de categorias de base, jamais passem ao crivo exclusivo de investidores externos. Para muitos torcedores, essa seria a saída mais digna e equilibrada diante da pressão financeira. Enquanto isso, no campo, o time se prepara para a sequência decisiva do Brasileirão. A partida contra o líder será determinante para medir a força mental do elenco em meio a um furacão extracampo. Cuca, experiente e sereno, evita comentar sobre a proposta, mas internamente sabe que uma injeção de 1,5 bilhão de reais mudaria completamente sua margem de manobra para reforçar o grupo e brigar de igual para igual contra os principais concorrentes. A comissão técnica já sinalizou que, com esse investimento, seria possível trazer nomes de peso do futebol europeu e sul-americano, jogadores com capacidade imediata de decidir partidas. A estrutura do CT também passaria por modernizações, e o clube poderia, enfim, iniciar a construção de um novo módulo exclusivo para a base, aproximando os jovens talentos do profissional com mais eficiência. Seria uma revolução completa na estrutura atlética. O torcedor, no entanto, não pensa só em cifras. O grito de "Aqui é Galo" ecoa como resistência à ideia de que o clube possa ser transformado em um produto distante de suas origens. Em cada esquina de Belo Horizonte, o que se ouve são vozes que pedem cuidado, respeito e clareza. A memória da raça de Reinaldo, do grito de Éder Aleixo, do talento de Ronaldinho e da liderança de Vitor não pode ser apagada por nenhuma conta bancária, por mais bilionária que seja. É nesse fio tênue entre paixão e razão que a diretoria do Galo terá de tomar sua decisão. Em um cenário onde o futebol deixou de ser apenas esporte para se tornar um dos negócios mais lucrativos do planeta, resistir ao capital pode parecer teimosia. Mas ceder completamente também pode ser fatal. Encontrar o ponto de equilíbrio entre tradição e modernidade é o verdadeiro desafio de quem carrega a responsabilidade de escrever os próximos capítulos da história alvinegra. E essa história não será escrita apenas em atas de reunião ou contratos digitais. Ela será vivida nas arquibancadas da Arena MRV, no suor dos jogadores em campo, no coração da massa que nunca abandona o clube. A proposta da Bet7K é, sim, uma oportunidade rara. Mas como toda grande oportunidade, carrega consigo riscos e consequências que podem durar para sempre. Ao fim de tudo, a torcida do Galo não quer apenas um time bilionário. Quer um time vencedor, sim, mas que respeite suas raízes. Um clube que continue sendo temido pelos adversários, amado pelos seus e fiel à sua história. Seja qual for o caminho escolhido, uma certeza já se desenha: o Atlético está diante de um dos momentos mais emblemáticos e sensíveis de sua existência. E a forma como lidar com essa proposta pode marcar, para o bem ou para o mal, o início de uma nova era. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido. Aqui o Atlético é prioridade sempre.